Boa noite a todos. Senhores autoridades e público presente, sejam todos bem-vindos. A Câmara Municipal de São Sebastião tem a honra de receber o senhor Oswaldo Julião, diretor financeiro, e mais técnicos da referida secretaria que estão presentes. Agradeço a presença dos senhores, do público e internautas. A Câmara Municipal de São Sebastião abre as portas para a realização da audiência pública da Secretaria Municipal da Fazenda em atendimento à Lei Complementar número 101/2000, Lei de Responsabilidade Fiscal, artigo 9º, parágrafo 4º. Esta audiência apresentará a todos aqui presentes e à população sebastianense em geral as realizações da Prefeitura Municipal em prol de nossa cidade. Passo a palavra ao Dr. Samir Toledo da Silva, auditor de controle interno. Senhoras e senhores, boa noite. A Prefeitura Municipal de São Sebastião, na pessoa de seu prefeito, Hernani Bilotti Primazzi, através da Secretaria da Fazenda, seu secretário Antônio Carlos dos Santos, qual justifico a ausência em razão de compromissos na capital, em São Paulo. Estivemos hoje também realizando audiência ali, chegamos a tempo da realização dessa audiência. Como dito pelo presidente Marcos, a Secretaria da Fazenda cumpre a dispositivo expresso constitucional, não apenas a Lei Complementar 101, mas decorrente do imperativo estabelecido no artigo 37 da Constituição Federal, princípio da publicidade, que também recepcionou a Lei 4.320 de 67, Lei Complementar 101 de 2000, Lei de Responsabilidade Fiscal, a fim de apresentar à Comissão de Orçamento e Finanças da Câmara Municipal de São Sebastião cumprimento das metas relativamente ao terceiro quadrimestre do exercício de 2013. A audiência deve ser realizada, franqueada a participação pública. Seria interessante que nós nos atentássemos ao rigor deste imperativo legal. Agora, em relação à realização da audiência, faz-se importante ressaltar a apresentação pela Secretaria da Fazenda, através dos respectivos demonstrativos, por vezes é até um pouco exaustiva, e nós estamos demonstrando aquilo que de fato já fora realizado. Quaisquer perguntas, questionamentos, os secretários municipais presentes terão a oportunidade de respondê-las, se de fato a Secretaria da Fazenda entender necessário, talvez nem seja. E aqueles que questionam, tanto os servidores, os senhores vereadores, a Comissão de Finanças e Orçamento da Câmara e qualquer cidadão, nós só gostaríamos de solicitar que esses questionamentos fossem reservados para a parte final, porque aí nós não interrompemos o decorrer da realização da audiência e, ao final, esses questionamentos serão respondidos. Nós também aguardamos que todos os questionamentos possam ser respondidos durante a realização desta audiência. Entretanto, se houver algum dado que faça-se necessário uma pesquisa mais aprofundada, é interessante que seja consignado em ata, a fim de que a resposta possa ser dada a todos aqueles que possam indagar a prestação destas contas, o cumprimento das metas fiscais. Também é importante ressaltar que a audiência, então, tem este princípio objetivo. Quaisquer outros questionamentos que não sejam pertinentes, seriam interessantes serem reservados para a sua própria oportunidade. Então, nós tumultuamos a realização da audiência, não atingimos sequer os objetivos necessários, que é a apresentação em relação ao terceiro quadrimestre do exercício de 2013. De antemão, agradecemos a presença de todos e nos colocamos à disposição dos senhores. Uma palavra, então, o diretor financeiro, o senhor Oswaldo Julião. Boa tarde a todos. Boa tarde a todos. Obrigado pela presença de todos. Registrar a presença aqui do nosso secretário de Segurança Pública, Dr. Múcio,
o Ivanildo de Obras, o Marinho, que é lá o responsável pelo orçamento lá na Secretaria de Turismo, Cultura e Turismo, a Mádio do CETRAD, o Beto da SEADRE, né? A Sueli, que sempre acompanha a gente em todas as audiências, dando uma força, o Denilson aqui, a Andréa, né, lá do governo também, o Edson, nosso diretor, sempre foi nosso diretor de finanças da prefeitura, hoje ele é o diretor do fundo de pensão, agradecer também a presença. Senhor presidente, mais essa oportunidade de a gente vir aqui poder demonstrar à população todo o resultado, quando se fala em terceiro quadrimestre, na realidade é o fechamento do ano de 2013. Né? Então, vamos lá. A questão legal já foi dita pelo Dr. Samir e pelo presidente, que é principalmente a Lei 101, artigo 9º, que até o final dos meses de maio, setembro e fevereiro, o Poder Executivo demonstrará o cumprimento das metas fiscais de cada quadrimestre em audiência pública na comissão referida no parágrafo 1º do artigo 66 da comissão equivalente. Essa comissão é a que o Dr. Samir se referiu, Orçamento e Finanças aqui da Câmara. Aqui um quadro consolidado de toda a receita do ano de 2013. A receita tributária 160 milhões, a de contribuições 14.765, patrimonial 54 milhões, de serviço 89, as transferências correntes 282 milhões, outras receitas correntes, contribuições intra, que é a contribuição para o FAPES, né, 19, operação de crédito 19.626, amortização de empréstimos, isso aí é do FAPES, né? Os 503 são os convênios do governo federal e estadual, amortização de empréstimo 1.023, e aí as deduções da receita, de descontos concedidos, a dedução para a formação do Fundeb, a de restituição e outras deduções, total de 76, totalizando uma receita líquida de 498.431.000. Aqui, para ter uma visão num bolo aí de pizza, né, que a gente chama, para ter uma noção do que representa cada receita, as transferências correntes 49,06%, a tributária 27,98%, a patrimonial 9,47%, a de contribuições 2,57%, ali nós temos a operação de crédito 3,41%, contribuição à intra, que é essa do FAPES 3,42%, e outras receitas correntes 2,94%. Aqui, por órgão, né, quanto representou essa receita de 498 milhões, 460 milhões foi da receita da Prefeitura, da Fundação Deodato Santana, 14 mil reais, lembrando que a Fundação, a única receita que ela tem pelas vendas de artesanato, uma receita pequena, e a grande maioria não, 99%, vamos dizer assim, é transferência financeira que a Prefeitura repassa, né, para a Fundação. E o FAPES com 38 milhões, totalizando os 498 milhões aí. Aqui um resultado comparativo, né, dos anos de 2010, 11, 12 e 13. 2010, 419, 2011, 463, 2012, 571 e 2013, 498. Houve uma queda, então, aí na receita de 2013 para 498. As despesas, 379 em 2010, 2011, 366, 2012, 451, 2013, 488. E aí, na última coluna, os resultados, 79 milhões em 2010, 96 em 2011, em 2012, 119, em 2013, 9 milhões. Essa é a diferença entre receita e despesa. Aqui também, aqui estava consolidado, tá, gente? Esse primeiro quadro que eu passei agora, resultado consolidado com FAPES, Fundação. E aqui só a Prefeitura. Então a Prefeitura em 2010, 373 milhões, 2011, 381, 2012, 438, 2013, 460 de receita.
De despesa, 312 em 2010, 337 em 2011, 419 em 2012 e 448 em 2013. Com um resultado também, na última coluna, aí, de 21 milhões, 43, 18 e 12 em 2013. E aí embaixo um gráfico, né, representando essa evolução. Aqui um quadro das principais receitas da prefeitura. Os royalties tinham uma previsão de 110, realizado 93 em 2012. Em 2013 tinha uma previsão de 119, foi realizado 89. Esse percentual 17,89 em relação aos 498, ao total, né? E essa outra coluna que dá 3,926 negativo em relação ao ano anterior. Em 2012 nós tivemos 93 e caiu para 89 em 2013, dando esse déficit de 3.926, que representa 4,22%. ISS-QN teve uma alta de 9 milhões, vocês podem observar, representou 12,23% da receita total. O ICMS também teve uma queda de 3.556. O Fundeb, houve um aumento da receita aí, de 52 milhões de receita, aumentou 5.436 em relação a 2012. Lembrando lá que quando vocês viram foi retido 21 e nós tivemos uma receita de 52. Então o Fundeb foi maior do que, do que a gente teve de dedução, né? O IPTU também teve um aumento de 3.800.000. O FPM um aumento de 2.400.000. O ITBI um aumento de 94.000, praticamente não teve aumento, 0,76%. As taxas teve 1.791.000 de aumento de receita. O bloco MAC, que é o de média e alta complexidade da saúde, né, também teve um aumento de 288.000. Salário de educação, 219.000. E as demais receitas aí, né, que teve uma queda de 88 milhões. Lembrando que toda essa apresentação está disponível no site da Prefeitura. Vocês podem ir abaixo, lá onde tem atenção, podem clicar lá que está essa apresentação lá. Qualquer números que vocês queiram, não precisam fazer anotações. É só ir lá no site, vocês terão disponibilizado esses dados. Aí também 2012 está em azul, 2013 em vermelho, para demonstrar aí o que houve de a queda, né, e o aumento da receita nesse quadro. Aqui uma análise delas, né, que é a principal dessa audiência, é realmente fazer essa análise, né, para passar para a população e para todos aqui presentes e para a Comissão de Finanças e Orçamento, uma análise do que ocorreu nesse ano de 2013. E só se faz análise tendo um histórico de anos anteriores. E aí nós temos dois tipos de receita que nós temos, que é a receita corrente e a receita de capital. A corrente é aquelas receitas utilizadas para custeio, é de capital somente para investimentos, né? Em 2009 aí nós tivemos uma receita corrente de 269 milhões, em 2010 330, em 2011 380, em 2012 432 milhões, em 2013 434 milhões. A de capital em 2009 foi 276 mil, em 2010 3.859.000, em 2011 559, 2012 5.590 e em 2013 25 milhões de investimentos. Nessa coluna onde vocês estão vendo 99,90%, a receita corrente representou 99,90% em relação à receita total. Né? Em 2010 98%, em 2011 99%, em 2012 98%, em 2013 94%. E também a de capital, que representou também da receita total em percentual, 0,10 em 2009, 1,16 em 2010, em 2011 0,15, em 2012 1,28, em 2013 5,52, e na coluna do lado aí esse percentual também em relação ao ano anterior, o crescimento ou o decréscimo, né, em relação ao ano anterior, podemos ver 1.296,9% de 2010 em relação a 2009, e menos 85 em 2011, 2012 mais 899, 2013 354, e aí no lado
direito ao valor total da receita e também percentualmente em relação ao total. Aqui também a evolução das receitas só da prefeitura, né? Também num gráfico, para vocês terem uma noção, 2009 também aqueles valores que eu já falei, 2010, 11, 12 e 13, então a evolução da receita nesses últimos 5 exercícios. E aqui, análise das despesas, né? 2009, 249, 2010, 293, 2011, 324 milhões, 2012, 369, 2013, 405. E as despesas de capital. Vocês observam que a receita de capital foi menor lá, né? Então, mas nessa conta aí, as receitas correntes podem ser aplicadas em despesas de capital, né? Agora, as receitas de capital não podem ser aplicadas em despesas correntes. Então, essa é uma legislação que nunca você deve diminuir o patrimônio público, sempre aumentar, né? Então, vocês podem ver que nas despesas houve alocação de receitas correntes, receitas que eram para custeio, que foram alocadas em investimento em capital. Então, houve um crescimento em 2009, 5,15%, 2010, 6,17%, né, de capital, o aumento, né? Em relação ao total, né? 2011, 3,95, 2012, 9,65, 2013, 9,54, os respectivos valores, 13 milhões, 19, 13, 40 e 42 em 2013, 42 milhões de aplicação em em despesa de capital, né, em investimentos. Nas colunas também a mesma regra do quadro anterior, na questão dos percentuais e dos totais, né? Coluna em relação ao ano anterior, enfim, mesma metodologia utilizada no quadro anterior. Aqui também um gráfico demonstrando o crescimento da despesa, né? Aqui a evolução das receitas correntes, só das correntes nos últimos 5 exercícios. 2009, 269, 2010, 330, 2011, 380, 2012, 432 e 2013, 434. Aqui a receita de capital, também um quadro aí, um gráfico demonstrando aqueles percentuais que a gente falou, no gráfico demonstrando a evolução também da receita de capital nos últimos 5 exercícios. Aqui a evolução orçamentária, né, o resultado orçamentário. O que nós tivemos aí de receita e despesa. Nos anos 2009, receita 270, despesa 262, 3% de superávit. 2010, 333, despesa 312, 7%. 2011, 381, 337 de despesa. Em 2012, 438 e 419, 4%, 2013, 460 e 448, 3%. Essa primeira coluna que tem lá 7 milhões, 21, 43, 18 e 12 milhões, é somente no último quadrimestre, né? Então, nas outras 2 colunas é o total do ano. Aqui do FAPES, né? Em 2010 teve uma receita de 85 milhões, 2011 81 milhões, 2012 132 milhões e 2013 tem uma queda aí de quase de 90 e poucos milhões, passou para 38 milhões devido à condição econômica do país, né? As aplicações de títulos públicos e tal. Então a receita caiu bastante de 2012 para 2013. As despesas em 2010 foram 12, 15 em 2011, 18 em 2012, 23 em 2013. O resultado, 72 lá em 2010, 66 em 2011, 2012 114 milhões e 2013 tem uma queda significativa aí, resultado somente de 14 milhões. Aqui também o gráfico demonstrando também do FAPES, né? Aquele quadro anterior, demonstrado em gráficos da evolução, né? Receita e despesa. Aqui da Fundação Deodato Santana,
As receitas também que eles conseguiram aí com a venda de artesanato, né? 2010, 11, 12 e 13. E as despesas que ocorreram, esse resultado negativo foi suprido pela transferência financeira que a Prefeitura fez para a Fundação. Tá? Aqui os principais programas de governo, né? Demonstrando aí que o ensino leva a maior fatia, esse programa 2001, Ensino Fundamental para Humanizar e Educar, 71 milhões, aí está empenhado, liquidado e pago, né? Administração, Finanças e Orçamento, administração, Finanças e Planejamento, entra muito aí pessoal também, né? Atenção de média e alta complexidade, que é saúde, gestão do SUS, atenção básica ao cidadão também, que é o programa da saúde, aí também tem educação infantil, cidade limpa, né? Que é lá da SEADRE, infraestrutura de transporte, previdência municipal, gestão política de infraestrutura, processo legislativo que é a Câmara e demais programas. Aqui um bolo pizza, numa pizza aí para demonstrar o que significou cada programa também. É um gráfico em cima do quadro anterior. Aqui por cada unidade orçamentária, né? A Câmara tinha orçado 17.340, gastou 16.555. Sajur 13, também orçado, foi 12. Segov 16, gastou 15. Cetrad 17, gastou 14. Cefaz 20, gastou 18. Secad 17, gastou 15. Obras 9, gastou 6. Seman Meio Ambiente 7, gastou 6. Seduc 125, gastou 120. CESP 17, 12 foi empenhado. Secretaria de Saúde 125 milhões, empenhou 118. Sectur 22, empenhou 15. Gabinete 1.300.000, foi 1.153.000. Administrações Regionais 61, empenhou 57. Segur 18, empenhou 17. SEAB 78, empenhou 34. E FAPES 100, tinha uma previsão. Porque aqui não é... Esse empenhado é despesa, né? Mas nesse caso do FAPES, ele tinha lá uma reserva de contingência, que é o lançamento que se faz para equilibrar o orçamento, e na realidade a despesa dele foi 23. E a Fundação Deodato Santana, 850 mil. E no lado para cá tem o que foi liquidado e o que foi pago no período. Aqui também representando cada secretaria, percebe-se aí que a educação é a maior fatia, depois seguido da saúde, depois SEADRE, SEAB, né, FAPES, enfim. Aí para uma demonstração de todos os órgãos orçamentários, aí, o que cada um representa. Aí. Aqui só da Câmara Municipal agora, por natureza da despesa, qual foi o tipo, né, de despesa que a Câmara teve. Aposentadoria 19, pensões 53, salários de pessoal, que é vencimento de vantagens fixas, 10 milhões, obrigações patronais 816 mil, outras despesas variáveis também de pessoal civil 255 mil, sentenças judiciais 131 mil, despesas anteriores 90 mil, obrigações patronais 802 mil, despesas exercícios anteriores 49 mil. Essa despesa, aqui nós vemos duas despesas de exercícios anteriores, né? Uma é 31,90 e outra 31,91. Um é pessoal do FAPES e outro é INSS, né? Material de consumo 207 mil, outro serviço de pessoa física 279 mil, pessoa jurídica 1.950.000, auxílio alimentação 552 mil, exercícios anteriores mais aí outra de despesas de outros serviços, né? 1.622, e de investimento aí, com equipamentos 235 mil. Totalizando 16 milhões, como a gente viu no gráfico, nos dados anteriormente. A Sajur
nós podemos ver aí, foram todas as despesas dela, né? R$ 74,00 com outros benefícios, pessoal 5.236.000, obrigações patronais para o INSS, 90 INSS, né? 320, sentenças judiciais 263, obrigações patronais com o FAPS 181.000, material de consumo 36.000, outro serviço pessoa física 908.000, pessoa jurídica 313, auxílio alimentação 6.320, sentenças judiciais aí estão incluídos todos os precatórios, 4.935, e investimento em equipamentos 32.000. A Segov, também pessoal 9 milhões, outros serviços pessoa jurídica 3 milhões, são os valores maiores aí, vocês podem observar. Material de consumo 431.000, em equipamentos, né, investiu R$ 379.000. Aqui é a Secretaria de Trabalho e Desenvolvimento Humano, também pessoal 4.700.000, subvenções são as entidades, a PAI, a Associação Sebastianense, enfim, todos os projetos que são feitos pelas entidades, 4.872.000, material de consumo 158, material de distribuição gratuita 288.000, pessoa física 147.000, pessoa jurídica 3.615.000. E equipamentos aí, investimento 83.000. A Secretaria da Fazenda, pessoal 6 milhões, obrigações patronais com o INSS 185.000, com o FAPS 482.000, despesas de exercício anterior 219.000, material de consumo 63, 4.657.000 com pessoa jurídica e dívida paga 4.145.000 e principal da dívida também lá 658.000, totalizando 17.210.000. A SECAD, Secretaria de Administração, 8.940.000 com pessoal, outros serviços pessoa jurídica 12.022.000, obrigações tributárias e contributivas, que é o PASEP, 2.111.000, indenizações e restituições 236.000 e equipamentos 24.000. Diárias também, vocês podem observar aí 136.000. Secretaria de Obras, pessoal 1.647.000, obrigações patronais 29, com o INSS, com o FAPS 227.000, 103 material de consumo, 412 pessoa jurídica, obras aí 2.762.000 de obras, investimento aí, né? Teve outro investimento aqui de 17.000 e mais 74.000 de equipamentos. O que está naquela coluna código, que começa com 4, é investimento, tá? É despesa de capital. O que começa com 3 é despesa corrente, despesa de custeio. Secretaria do Meio Ambiente, pessoal 3.293.000, INSS 287 patronal, né? 248 do patronal do FAPS. As subvenções aí, que é colônia de pescadores e tem o Verde Escola, 403.000, que são as duas subvencionadas. Material de consumo, 74.000. Obras e instalações, 326.000. E equipamentos de material permanente, 318.000. Então, o investimento foi 640.000, quase que 640.000 aí. Aqui a Secretaria de Educação, só com pessoal 63 milhões. Obrigações com o INSS 2.488.000, com o FAP 5.740.000, sentenças judiciais, subvenções aí estão as APMs, né, que é a grande maioria das subvenções sociais, APM e a primeiras letras, né, as creches, 9.210.000. Aí material de consumo, material de distribuição gratuita, que são os kits escolares. Aí teve outro serviço pessoa jurídica, 31 milhões, auxílio alimentação, PASEP, parte da educação, 1.458.000,
Indenizações, 66 mil. Obras, 1.865.000 de obras. E equipamentos, 546 mil. Aqui a Secretaria de Esportes, pessoal 7.400.000, obrigações patronais 147.595, subvenção social 241 mil, material de consumo 372, pessoa física 163, pessoa jurídica 1.893, obras 534 mil de obras e equipamentos 50.100 reais. A Secretaria de Saúde, nós temos aí pessoal 55 milhões, temos 30 milhões de subvenções, que é do hospital, né? Material de consumo 3 milhões, 500. Pessoa jurídica 12 milhões. Obras 1.591.000 e equipamentos 1.306.000. PASEP também, parte da saúde, 873 mil. Aqui é a Secretaria de Turismo, Cultura e Turismo. Vencimentos, né, pessoal? 3.640.000. Subvenção 180 mil. Material de consumo 206 mil. Outro serviço pessoa física 812. Outro serviço pessoa jurídica 8.203.000. Indenizações 239 mil, obras 230 mil, equipamentos 29 mil e aquisição de imóvel 850 mil. Esse aqui, se não me engano, é aquele imóvel da Rua da Praia, que foram pagos parcelas em 2012 e 2013, né? Onde está hoje a diretoria de patrimônio. Aqui o gabinete, 769 mil é o maior valor aí em pessoal. E equipamento comprou 20 mil reais. Pessoa jurídica, 164 mil. Aqui nós temos a SEADRE, com 13 milhões e 900 de pessoal. Depois nós temos 36 milhões e 588 de pessoa jurídica, um valor também significativo, que é questão do lixo da cidade, né? Coleta e destinação do lixo, né? Obras 14 mil, equipamentos 21 mil. E Segur, com 10 milhões de pessoal, que é um valor maior, tendo em vista que tem a guarda, enfim, a secretaria que tem muita questão humana envolvida, né, muito pessoal. De INSS 266 mil, patronal do FAPS 840 mil, pessoa jurídica 2 milhões e 996, 327 indenizações, equipamento 35 mil. Material de consumo também 953 mil. A última secretaria, pessoal 2.394.000, que é a Secretaria de Habitação. Obrigações patronais 106 e 175, material de consumo 106, 918 mil de pessoa jurídica e obras e instalações 26 milhões aí, e 2.552 de equipamentos. 2.552, perdão. Aqui o FAPS, né, que ele gastou com aposentadoria, que é a maior despesa deles, 18 milhões, pensões 4, outros benefícios 8 mil, pessoa jurídica aí 186 mil. Aqui a Fundação Deodato Santana, pessoal também 289 mil, obrigações, pessoa física 314, pessoa jurídica 118, equipamentos 6.900. E aqui um consolidado, né, da geral do quanto foi gasto com o pessoal, 208 milhões, representando 42,67%. Outro serviço de pessoa jurídica, 112, representando 22,92%. Subvenções sociais, 45 milhões, 9,35% do total. Obras de instalações foram 34 milhões, 6,99%. Aposentadorias, 18, 3,84%. Obrigações patronais. Material de consumo foi 2,10%. Obrigações patronais. Sentenças judiciais.
Outro serviço pessoa física, o PASEP 0,90, 4.400.000, pensões 4.320, principal da dívida representou com 0,85, mais 0, e equipamento permanente 0,65. E as demais 8.311.000, totalizando os 488 milhões. Aqui também uma pizza representando aí, só para vocês terem uma ideia do que gastou mais, né? Que tipo de despesa foi maior. O pessoal está aí em 42,67, outros serviços terceiros com 22,92, as subvenções vêm com 9,35, a obra 6,02. Aquele mesmo quadro anterior, num gráfico de modelo pizza, aí para vocês terem uma noção do que representou cada categoria de despesa. Aqui é o resto a pagar, o que foi inscrito lá em janeiro de 2013. A prefeitura foi inscrita 33, foram pagos 30, foram cancelados 367, tem um saldo de 3.020.000 ainda. 7 mil pagou tudo, Câmara tinha 81, também pagou tudo, não ficou nada de saldo. Aqui um relatório de aplicação na saúde. Vocês sabem que o município tem que aplicar 15% da sua receita de impostos na saúde. A receita de imposto está demonstrada do lado esquerdo, aí todas as receitas, PTU, receitas que compõem essa base de cálculo, né? E de 15% que era obrigatório, no empenhado foi efetivamente empenhado 38,95 e foi efetivamente gasto, liquidado, nota fiscal que chegou, serviço que foi executado, bem que foi entregue, né? 37,14%. Então, mais do que o dobro do que a Constituição exige. Hoje talvez seja o grande problema da administração, seja equacionar esse número aí, né? Baixar esse gasto aí, chegar no patamar de 15, porque o município arca muito com essas despesas. O governo do estado e o governo federal realmente contribuem muito pouco com esses valores aí. Aqui nós temos a mesma base de cálculo para aplicação no ensino, só que ao invés de 15% lá da educação, no ensino são 25%. Né? Então aí nós temos as receitas, que é a mesma base de cálculo lá utilizado na saúde, e aí nós temos o percentual exigido, né? 25% que é exigido no ensino, foi empenhado 27,29% e liquidado 27%. No Fundeb, você teria que aplicar, dos 100% que nós recebemos, teria que aplicar no mínimo 95%. No empenhado foi aplicado 99,95% e no liquidado 99,91%. Desse dinheiro do Fundeb, né, 60% tem que ser na atividade pedagógica, basicamente pagamento do professor, quem está diretamente ligado à sala de aula. Né? O mínimo é 60%, nós aplicamos 82,97%, tanto no empenhado quanto no liquidado. E o restante, que você tem aí é o contrário, não é aplicação mínima, mas o máximo, porque já aqui você tem que aplicar mínimo de 60%, lá na parte pedagógica sobra 40%, máximo que você pode aplicar em outros tipos de aplicação, né? Como uma reforma, enfim, algo que não seja na área pedagógica. E o máximo era 40%, nós aplicamos 16,99% no empenhado e 16,94% no liquidado. Aqui a despesa com o pessoal. Nós podemos ver aí que nós atingimos um percentual de 52,01%. Aqui deve-se levar em conta que no final do ano houveram rescisões, tanto de professor, né? Então agora em janeiro isso já se ajusta, vai cair com certeza, mas nós entramos aí no limite prudencial, né?
Estamos aí com 52,01%. Mas isso se equaciona agora em 2014, devido a essa questão que eu falei. E nós vínhamos num percentual baixo. Só que a receita do FAPES influencia na receita corrente líquida, né? E vínhamos com um lançamento lá na contabilidade do FAPES, que você nunca pode lançar uma receita negativa, né? E essa receita foi ajustada em dezembro. E isso deu uma queda significativa na nossa receita corrente líquida, elevando esse percentual aí para 52,01%. Mas, como eu falei, agora em janeiro e fevereiro a gente já tem que se adequar e já, com certeza, esse número vai cair, mas nós temos que ter atenção também durante o ano de 2014 para que esse aumento aí não prejudique aí essa questão constitucional da aplicação de 54%, ok? Era isso que eu tinha de mostrar para vocês. Como eu disse, essa apresentação está no site da Prefeitura. Nós estamos aí abertos para perguntas, o que temos também o pessoal da Secretaria que pode estar nos auxiliando nessas respostas. E o que a gente não puder, como o Dr. Samir falou inicialmente, a gente anota em ata e posteriormente a gente envia para essa Casa de Leis, presidente, para que seja lido aqui em sessão plenária as respostas que ficarem em aberto, ok? Oswaldo, só para eu anotei aqui, por que você está falando do FAPES? Nós percebemos que vinha no 80, 85, por que subiu para 132 e caiu para 85? Você falou que foi aqui. Por que o acréscimo de 132 milhões lá? Acréscimo? É que ele vinha na faixa de 85, 84, aí subiu em 2012 para 132, né? 138, né? 138. Eu gostaria de chamar o Edson para responder, que é o diretor financeiro do FAPES, ele que está bastante familiarizado com essa questão. Por favor, Edson. Fala no microfone, porque está sendo transmitido via web. Boa noite a todos. A questão dos 112 milhões em 2012, não é isso? 132, né? 132 de receita. Certo. E agora 38, é isso? A pergunta? Isso, é que houve que vinha 85, 81, 132 subiu, né? Porque em 2012 nós tivemos uma evolução da carteira em relação aos investimentos que foram realizados no exercício de 2011 e 2012. Então esse reflexo apareceu em 2012. Nós temos aí a questão da taxa de juros da Selic, que em 2012 ela chegou a 7,25%, e com isso a maioria dos investimentos em títulos públicos, nós tínhamos aproximadamente quase que 50% do nosso patrimônio era em título público, e com a queda da taxa Selic, o título público valorizou muito. Então, por isso que nós tivemos um rendimento, uma receita, em torno de 132 milhões em 2012. O que aconteceu o inverso em 2013. A taxa Selic do governo começou a subir, já está em 10%, acima de 10% a taxa Selic, e com isso os rendimentos dos títulos públicos caíram, ao inverso de 2012. E nós temos também uma situação bem diferenciada, que são as crises internacionais que afetam diretamente a economia na questão da Bolsa de Valor. Então nós temos aí em 2012, nós tivemos um ano muito ruim com o Ibovespa, né? Nós temos o montante na carteira
não é representativo, é 10% que nós temos em renda variável. Mas, mesmo assim, esses 10% nos custou um bom valor aí em desvalorizações das ações. Inclusive, teve a questão das empresas do Eike Batista, tudo isso foi algo que veio a dar uma diminuída na questão dos investimentos. E temos uma outra situação também, é que há uma fuga, né, de investidores internacionais. Esses investidores agora estão retornando, né, para Estados Unidos e outros países que estão recuperando a economia. Então, a nossa economia, a Bolsa de Valor, todo esse investimento, houve essa queda na questão de renda variável. E o principal mesmo foi a questão dos títulos públicos. O título do governo federal foi o que mais prejudicou os investimentos, não só nessa questão do fundo de pensão, mas em toda a questão econômica do país, né? Porque os títulos públicos é algo que seria o mais garantido, né? Você ter título público do governo federal. E esses valores eles foram absorvidos aí em função da taxa de juros. Conforme a taxa de juros ela cresce, esse valor vai diminuindo, esse valor patrimonial vai diminuindo. Nós temos aqui a presença do pessoal da consultoria do Fundo de Previdência. Eles têm até alguns números que seriam até interessantes estar passando, para que façam um comparativo em relação ao FAPES. De 132 milhões que nós tivemos em 2012 para 38 milhões, é uma diferença muito grande. Mas eles têm informações ali que podem esclarecer melhor que mesmo tendo 38 milhões só de receita, nós fomos ainda um instituto na região aqui, que teve superávit, né? Na questão de receita, de 2,5% mais ou menos, enquanto que municípios vizinhos aqui, Ubatuba, Caraguatatuba, Ilhabela, fecharam com saldo negativo. Eu posso chamar aqui o Henrique, que é o diretor da consultoria Plena. Ele poderia falar e explicar melhor, mais detalhadamente, essa questão do FAPES, para que não haja maiores dúvidas, inclusive para os próprios servidores, né? Porque essa informação é muito importante para o servidor público, porque aquilo ali é o patrimônio nosso, é patrimônio do servidor público. Então, é algo que precisa ser bem esclarecido para que não haja distorções. Por que foi 132 em 2012 e baixou para 38? É uma diferença muito grande. Então, eu acho que isso deve ser bem transparente para que não haja dúvidas. Eu vou pedir ao Henrique, ao José Eduardo, que faça uma breve explanação sobre essa questão das receitas. Porque o preocupante não é nem em relação aos 132 milhões, é em relação ao 2010, 2011, que aparentemente manteve-se na média, e uma queda aí muito grande, né? 30% aí dos valores de cima lá. Não, então, é que em 2012... Nem vamos levar em conta 2012, né? Mas 2010, 2011, manteve... A queda é muito grande. Não, mas isso que eu tentei dizer, falei mais em 2012, 2013, 2010, 2011, nós tivemos uma crise internacional, ou seja, nós tivemos crises na Europa, foi a crise na Grécia, nós tivemos uma crise nos Estados Unidos, que foi em 2011, que foi a reeleição do presidente Obama. Ele teve dificuldades com a aprovação do orçamento, e isso dificultou toda a economia internacional e acaba afetando, logicamente, a todos os países emergentes, todos os países que estão em desenvolvimento, acaba sendo
prejudicado por essas grandes economias. Então, em 2010, nós tivemos lá uma receita de 85, né, que foi um ano melhor, né, nós tivemos uma bolsa de valor, né, caminhando estavelmente. Em 2011, a bolsa de valor já veio com queda, né, em função da crise na Europa, né, e também nós temos uma questão muito influente, que é a questão da China, porque a China, ela produz muito, ela produz para o mundo todo, e ela tem um crescimento gigantesco, né, um PIB gigantesco, e ela não tem para quem vender. Então, a China também teve que reduzir o seu crescimento, né, porque não tinha compradores para os seus produtos. E tudo isso aconteceu entre 2010 e 2011. O José Eduardo, ele pode explanar melhor essa questão da diferença. Bom, boa noite primeiro. A gente fez um estudo rapidinho, que parece muito... a diferença parece muito grande, quer dizer, vinha 80 milhões, foi para 132, depois cai para 38 ali, né? Na verdade, isso aí é economia que manda nisso. O que acontecia? O Instituto de Previdência, hoje, de vocês, tem mais ou menos 660, 670 milhões investidos no mercado financeiro. E o Instituto tem que seguir regra do governo federal. É uma resolução do Conselho Monetário Nacional. O Conselho Monetário Nacional é o maior órgão da economia, ele manda no Banco Central. E ele edita aonde vocês têm que aplicar o dinheiro, quer dizer, aonde o dinheiro do FAPES tem que ser investido. Essas resoluções elas vão mudando de acordo com o tempo. A penúltima resolução, ela atrelava 70% do dinheiro do Instituto tinha que ser investido em CDI. E CDI ele tem um comportamento muito estável. Então, se vocês olharem ali, os 2 anos foi 80 milhões. Por quê? Porque estava investido, 70% do dinheiro de vocês estava investido a CDI, que rendeu nos últimos 4 anos 10%. Então, tem uma constância. O que aconteceu de 2011 para 2012, que por isso aquela grande diferença? A resolução foi alterada e, em vez de vocês terem 70% do dinheiro investido em CDI, que leia-se emprestando dinheiro para banco, vocês foram obrigados a investir em título público IMA, título público do governo federal. Ou seja, vocês deixaram de emprestar o dinheiro para o mercado financeiro, banco, e passaram a emprestar o dinheiro para o governo federal, que é a operação menos arriscada que tem. Só que, por incrível que pareça, o que aconteceu nesses últimos 2 anos foi uma grande volatilidade do título público. Em 2012, eles renderam, na média, 20% positivo. E em 2013, eles renderam, na média, 20% negativo. Então, por isso que em 2013 teve uma grande receita, ou seja, a receita foi da valorização do título público do governo federal. E teve uma grande queda nessa receita em 2013, porque o título desvalorizou em vez de valorizar. Então, por isso, aquela grande oscilação de valores. Essa é o principal fato. Acho que o Edson explicou muito bem essa questão, na questão de título público, que acho que o jeito mais fácil de entender isso é você olhar a taxa Selic. Taxa Selic é aquela que todo mundo ouve de 40 em 40 dias no Jornal Nacional. A taxa Selic no Brasil caiu ou subiu. Taxa Selic é o que o governo paga de juros para pegar o teu dinheiro emprestado. E o governo é o grande emprestador de dinheiro do Brasil. E essa taxa, em 2012, ela começou com 12 e veio para 7. Quando a taxa de juros cai, o título valoriza. E acontece o inverso quando a taxa de juros sobe. Se ela subir, o título desvaloriza. Então, em 2012, o que aconteceu? Ela começou em 12, parou em 7. Então, teve uma baita de uma valorização do título público. Fez o título público valorizar em 20%.
Em 2013, em compensação, o título público, a taxa Selic subiu de 7 para 10 hoje, 10, 10,5. Isso fez o título público desvalorizar na média 20%. Então foi o grande problema, e que vocês vão ter que acostumar em ver essas diferenças de rentabilidade. Por quê? Por obrigação do próprio governo federal, que é a resolução do Conselho Monetário Nacional, vocês não são mais atrelados ao CDI, e sim a um título que desvaloriza ou valoriza dependendo da situação econômica do país. Então, essa receita caiu muito. Por quê? Por preço de título, só isso. Quer dizer, vocês não perderam dinheiro, nem ganharam dinheiro. Aliás, um dos quadros que a gente vai mostrar para vocês mostra justamente isso, né? Bolsa afeta, mas na carteira de vocês, como tem 10%, afeta até bem menos do que qualquer outra coisa. Vou dar um exemplo. Tem fundos que o FAPES investe, o Ibovespa deu menos 15 negativo ano passado. Quer dizer, quem investiu no índice Ibovespa ano passado teve menos 15. Agora, o fundo aqui, tem fundos que deram 15 positivo, porque eles não compram os mesmos papéis que o índice. Então, o FAPES, nessa questão de renda variável, até que foi bem ano passado. O que prejudicou a rentabilidade e portanto, a receita de juros do FAPES foi só a questão de título público e mais nada. Não tem nenhum problema com nenhum fundo que esteja lá, não tem nenhum problema de crédito, de nada. É só o título público que se desvalorizou em 2013. Eu gostaria de passar a palavra para o Zé Eduardo. O Zé Eduardo é nosso economista-chefe. Inclusive, a gente fica muito honrado, porque ano passado a gente ganhou como melhor consultoria de investimento para institutos de previdência no Brasil todo. É uma eleição direta, feita por uma revista especializada no mercado. E quem ganhou como melhor consultor o ano passado foi o Zé Eduardo, justamente e incluso a situação de de São Sebastião. São Sebastião deu 2,63 positivo ano passado. Vocês terem uma noção do que é isso? Só para comparar com alguns institutos do mesmo pote de vocês, como Jundiaí deu menos 5, mais ou menos negativo ano passado. Paulínia, que virou nosso cliente em agosto, deu 0,74 positivo. Se eu pegar Recife, que é um outro cliente importante, menos 5. Você pegar, foi o estado do Maranhão, né, Zé? Menos 9. Por quê? Alguém fez alguma coisa errada? Não, porque eles estão aplicados em título público e se desvalorizaram. E a gente tem uma tabela aqui que também mostra essa questão do título público negociado pelo governo. Então, vou passar a palavra para o Zé. Eu acho que ele pode colocar melhor do que eu. Boa noite a todos, né? Eu vou começar apresentando, na verdade, um gráfico que mostra a evolução do patrimônio líquido do FAPES ao longo do ano de 2013. Né? Ele iniciou o ano aí por volta de um patrimônio de 638 milhões de reais e finalizou o ano com um patrimônio de 666 milhões. Ou seja, foi um ano bastante turbulento, onde o maior prejuízo efetivamente foi dado pelos títulos públicos, né? Principalmente os títulos públicos de longo prazo, porque existe uma dinâmica inversa entre aumento da taxa de juros e ganho com o carregamento dos títulos públicos, ou seja, quando o juros sobe, os títulos públicos apresentam prejuízo e quando os juros caem, os títulos públicos apresentam ganho. Então, aquela receita extraordinária de 2012, ela foi obtida num processo que a taxa Selic caiu praticamente de 12% no final de 2012, 11,5%, para 7,25% no início de 2013. Então, esse processo de redução dos juros, que foi promovido pela presidente Dilma, naquele esforço de que os bancos públicos oficiais, principalmente, baixassem suas taxas de juros, acabou provocando um ganho excepcional para a carteira do FAPES no ano de 2012. Né? Eu diria até que de uma forma até exagerada, porque foi um ganho obtido através de uma política extremamente agressiva de queda de juros.
E isso acabou acarretando na alta da inflação. E o governo, para tentar conter a inflação, foi obrigado, ao longo do ano passado, a aumentar de novo essa taxa de juros. Então, aquele processo de ganho expressivo que foi provocado ao longo de 2012, passou-se a viver esse processo inverso no ano passado. Entretanto, quando nós chegamos no final de 2012, percebendo que esse movimento de juros já estava se esgotando, né, nós sugerimos ao FAPES que procedesse algumas alterações na carteira no sentido de se precaver dessa queda da taxa de juros, né? E eu vou voltar para esse aspecto já já. O que eu quero mostrar aqui, além da evolução patrimonial, só na próxima tela, Henrique. Na outra. Não, é no segundo slide. Acho que você vai ter que editar. É na outra ainda. Esse aí. Então, o que aconteceu? Ao longo do ano de 2013, e aqui a gente apresenta mês a mês, depois a gente vai deixar essa tabela impressa, o FAPES alcançou uma rentabilidade no ano de 2013 de 2,59 positiva, num ano que a maioria dos institutos no Brasil teve resultado negativo, ou seja, teve o seu patrimônio andando para trás, né? Então, comparativa à meta atuarial, que seria 12,27%, o Instituto, obviamente, ficou distante da meta. Mas a gente não pode esquecer que em 2012 o inverso foi exatamente verdadeiro, né? No ano de 2012 o Instituto superou com uma folga tremenda a meta. O rendimento foi quase 2,5 vezes a variação da meta. E esse ganho excepcional acabou sendo devolvido uma parte ao longo do ano de 2013, né? Vamos descer mais um. O de cima. Isso. Então, isso aqui é apenas para situar em termos relativos, depois a gente volta para os aspectos do FAPES em si. Enquanto o FAPES alcançou em 2013 um resultado positivo de 2,59%, Jundiaí, por exemplo, que é um instituto grande, com patrimônio semelhante ao do FAPES, perdeu 3,49%. São José dos Campos, que é um dos maiores institutos do Estado, com patrimônio de 1 bilhão e 700 aproximadamente, perdeu 5,31%. É um resultado projetado. Provavelmente esse número pode ficar um pouco pior ainda, né? Já Ilhabela apresentou resultado negativo de 5,53%, também é um resultado projetado, né? Ubatuba, 7,51% negativo, esse é o resultado efetivo, né? E Caraguatatuba rendendo menos 9,13%. Também é um resultado projetado, isso aí pode ficar um pouquinho melhor, pode ficar por volta de menos 9%, né? E por que esse resultado negativo? Simplesmente porque houve uma postura na administração dessa carteira de investimentos, no sentido de se manter a situação que prevalecia em 2012, né? Esses institutos, praticamente, eles não se atentaram para o fato de que a política monetária estava sendo alterada e a alta das taxas de juros iria penalizar dramaticamente as aplicações financeiras. Descer um pouquinho mais. Então, só para ilustrar para vocês o que aconteceu no mercado financeiro, o ano de 2013 foi um ano terrível para o mercado financeiro. E praticamente todas as aplicações deram resultados adversos ou pouco significativos. Então, só para ilustrar para vocês, um título público emitido pelo governo federal, ou seja, o melhor risco de crédito do país, né? Ninguém mais seguro do que o Tesouro Nacional para honrar seus títulos. No entanto, quem tivesse uma NTNB com vencimento em 2050, que é o título de prazo mais longo emitido no Brasil, teria tido um resultado negativo de 24%, 24,5%. Ou seja,
um título público provocou esse prejuízo para o investidor. E isso o título público que paga juros semestral de 6% ao mês. Já o título público que não paga juros, por exemplo, a chamada NTNB principal com vencimento em 2035, que é até um título mais longo, provocou para quem tivesse esse título um prejuízo superior a 33%. Ou seja, ele perdeu 1/3 do valor no mercado. Então, isso é uma tabela oficial do site do Tesouro Nacional, está lá disponível, né? Qualquer um pode consultar. E os RPPS, de uma maneira geral no Brasil, eles têm aproximadamente mais de 50% a 60%. Isso, os menos concentrados, alguns dos institutos têm 100%, concentrados ou em títulos públicos ou em fundos de investimento que investem exclusivamente em títulos públicos, né? É o que explica aqueles prejuízos alcançados pelos outros institutos. Isso aqui é uma tabela de indicadores que a gente processa lá internamente, que faz referência a alguns indicadores. Eu vou tomar a liberdade de subir aqui. Faz referência a alguns indicadores de mercado financeiro. Então, por exemplo, os fundos de investimento que estão lastreados em títulos públicos, eles são monitorados através de um índice calculado pela Ambima, que é uma associação de bancos, chamado IMAB Total. Para os títulos de longo prazo é IMAB 5+. Para os títulos de prazo mais curto, de até 5 anos, é o chamado IMAB 5. Então, qual foi o nosso esforço relativo a São Sebastião? Vamos fugir desses títulos longos, que estão sujeitos a apresentar maior prejuízo, ou seja, desses fundos, e vamos nos concentrar nos fundos que têm títulos de curto prazo. São chamados IRFM1, que é basicamente fundos que detêm título de 1 ano. Ou então vamos também alocar no CDI, que embora a rentabilidade não vá superar a meta, ele não vai render negativo. Então terminou o ano com o CDI rendendo 8%, e esse indicador chamado IRFM1 rendendo 7% positivo. Então, um bom pedaço das aplicações do FAPES na carteira de renda fixa estava concentrada nesse tipo de título, é o que explica o resultado positivo do Instituto, né? Já a Bolsa de Valores, por exemplo, né, e o investimento em ações, embora arriscado, na verdade, ele é parte permanente da carteira dos institutos de previdência, né? É uma aplicação que não pode ser desprezada em momento nenhum e cujo retorno vai ser obtido só no longo prazo. É assim que funciona o modelo de previdência americano, é assim que funciona o modelo de previdência complementar, que deu absolutamente certo no Brasil. É o caso por exemplo, eu posso citar a Fundação Previ, que é a Fundação dos Funcionários do Banco do Brasil, que é dona da Vale do Rio Doce, por exemplo. É uma fundação que tem mais de 60% dos recursos delas aplicados em bolsa, né? Agora, detalhe, sob o ponto de vista de risco, no ano passado e no presente ano, ter um título do governo federal é muito mais arriscado do que ter uma ação negociada em Bolsa de Valores. Ou seja, o potencial de perda com título público é muito maior do que o de ações, né? Então, a Ibovespa no ano passado rendeu 15,5% negativo. Já os fundos de investimento que o FAP estava alocado, no conjunto deles, renderam numa média ponderada por volta de 2,70%. Alguma coisa dessa ordem, negativo, né? O índice de referencial dos fundos de investimento que aplicam em títulos longos, o chamado IMAB 5+, rendeu no ano passado menos 17%, né? Já a parte que estava investida em fundos, não diretamente em títulos. E os de prazo longo, porém um pouco menor do que esse, rendeu menos 10%. Já os de títulos mais curtos apresentou um resultado positivo de 2,78%, né? Então, uma rentabilidade dessa ordem, de 2%, 3%, 4% nesses fundos, foi bastante razoável. Foi melhor que a média de mercado, né? Qual que é a previsão para perspectiva, né? Eu só vou me permitir apresentar um outro estudo, na verdade. É outro artigo.
Eu preciso fechar isso para abrir outra vez. É o primeiro. Por exemplo, eu mencionei para vocês que o FAPES havia feito algumas movimentações de carteira no sentido de se precaver contra essa perspectiva de mudança na taxa de juros, né? Então, por exemplo, ainda no final de 2012, o FAPES tinha cerca de 85 milhões aplicado num fundo da Caixa Econômica Federal chamado Caixa Novo Brasil. É um fundo que aplica praticamente a totalidade dos recursos em títulos públicos federais, né? Então nós sugerimos que essa movimentação fosse feita e fosse sacado desse fundo e reaplicado num fundo chamado IMAB5, que são os fundos de prazo mais curto, na verdade. Então essa operação, entre o dia 20 de 12 de 2012 e o dia 31 de 12 de 2013, propiciou para o FAPES um ganho de 11 milhões, só nessa operação. Uma outra operação que foi realizada no final de 2012 foi a venda dos títulos públicos federais que estavam na carteira do FAPES de vencimento longo, ou seja, eram os títulos com vencimento superior a 2035, era 2045. Né? Então, havia, na verdade, uma carteira com título de 2015, 2024 e 2035. Somando esses títulos, representava 180 milhões. Se eles fossem recomprados, isso foi feito no dia 21 de 12 de 2012. Se eles fossem recomprados em 31 de 12 de 2013, eles seriam recomprados por 12 milhões e 200 mil mais barato. Ou seja, o FAPES ganhou nessa operação, ou deixou de perder nessa operação, 12 milhões e 300 aproximadamente. Uma outra realocação importante foi também o resgate de uma parte das NTNC, né? Também são títulos públicos federais. Isso foi feito em julho de 2013 e até o final do ano, se esses títulos fossem recomprados, seriam recomprados por 2 milhões e 100 abaixo do valor em que foram vendidos, né? Uma outra operação foi o resgate de um fundo chamado IMAB, que são títulos públicos também longos, não tão longos quanto aquele IMAB 5+, e a aplicação num fundo chamado IMAB5. A operação foi feita em 30 de 6 de 2011, em final de 2013, aliás, de 2013, no final do ano, mais 866 mil reais de ganho na operação. Ou seja, no total, dessas principais realocações, que diziam respeito a essa estratégia de sair fora dos títulos públicos federais mais longos, gerou para o FAPES um ganho de 26 milhões 839 mil. Né? Aqui é um gráfico da carteira do FAPES no final do ano. Esses 26 milhões, por exemplo, representariam quase a totalidade do que o FAPES investe, por exemplo, em fundos de participação. É um investimento de 28 milhões. Né? Vamos imaginar, por exemplo, o FAPES tem investido 71 milhões em fundos de ações, ou seja, ele economizou quase que 1/3 disso com aquelas operações. Quer dizer, eu pus isso mais para procurar dar uma ideia de proporção. Né? Por exemplo, o investimento do FAPES em fundos imobiliários é 36 milhões. Quer dizer, a recuperação naquela operação foi 26. Né? Então é isso que propiciou ao FAPES ter um resultado positivo. Né? Embora apenas 2,79%, mas foi positivo num contexto e num momento que todo mundo perdeu.
Mas e a perspectiva financeira para esse ano? Muito próxima do ano passado. A perspectiva é que os juros continuem subindo, que a Bolsa apresente ainda dificuldades para evoluir nos preços, dadas as movimentações no cenário americano e dado esse processo de inflação resistente e descontrole nas contas públicas federais. Então, a perspectiva para os juros é que continue subindo. Portanto, o título público, de novo, não deve ter um ano muito favorável. Selic subiu. O título público cai. E é prejuízo para título público. Nossa. Obrigado. Oswaldo, só para ressaltar, aquela questão dos 52% lá, me preocupa um pouco. A última vez a gente viu em 44%, né? Isso. Houve um... Realmente houve esse aumento aí. Mas assim, isso representa o quê? Contratação, o que foi? Pagamento de rescisões no final do ano, professor que é contratado em teste seletivo, né, que você tem que fazer rescisão no final do ano. Enfim, tudo isso acarretou, fora essa questão do FAPES, porque a receita do FAPES engloba a receita corrente líquida, né, e é a base de cálculo para o percentual. Então, realmente, nós estamos um alerta já em cima disso, e para que a gente possa não entrar mais nessa questão aí de limite prudencial. Alerta mesmo. Alguém tem mais algum questionamento? Bom, quero agradecer a presença de todos, dizer mais uma vez que está disponível no site essa apresentação e que a gente lá na Secretaria da Fazenda também está à disposição para outros esclarecimentos pertinentes, tá ok? Muito obrigado, uma boa noite. Passar para o presidente fazer o encerramento formal. Agradecer e registrar a presença do secretário Marcelo Oliveira, secretário de Assuntos Jurídicos, Dr. Múcio, secretário de Segurança Urbana, Marco Jorge, secretário adjunto de Segurança Urbana, o Edson aí, comandante da Guarda Municipal, Zé Ivanildo, secretário de Obras, o Carlos Roberto, secretário adjunto do SEADRE, o Dr. Eduardo Hipólito, a secretária Maria Anitta, que esteve presente, enfim, a todos que participaram e agradecer essa audiência. Registrar que o FAPES aí se encontra à disposição de todos para esclarecimentos maiores. Às 19 horas e 26 minutos, agradecendo a presença de todos aqui reunidos, declaro encerrado os trabalhos dessa audiência. Lembrando que atende à Lei Complementar número 101/2000, Lei de Responsabilidade Fiscal, artigo 9º, parágrafo 4º. Então, às 18 horas e 26 minutos do dia 21 de 2014, dou por encerrada essa audiência. Obrigado a todos.